Dia, meus amados, graça e paz. Primeiramente, eu queria... Como o Senhor é bom, né? A gente... É um desafio. O pastor Daniel, há um tempo atrás, ele esteve falando uma palavra e veio no coração dele, ele falou assim, que tem alguns irmãos aqui, né? Ele foi depois até mim e falou, olha, eu vejo que essa palavra para você sobre ide, né? Ide para pregar a palavra. E é um quebra de paradigma do pastor. E assim, graças aí pela vida de você, pelo pastor também Wesley, né? Pelo pastor Eliezer, né? Que tem ministrado aqui palavras excelentes, né? Então assim, a gente está aqui, é um desafio, mas o Senhor nos capacita, né? É como o Mário Sérgio cantou agora sempre, né? Para sempre é o Senhor, digno de honra e glória e louvor. E a gente tem que estar disposto, né? Então, hoje eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, né? Passa aí para a gente poder estarmos aí. Bom, meus amados, eu queria primeiramente começar com a palavra em Salmo 119, 116, versículo 116, que diz assim: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Bom, amados, quando a promessa de Deus chega para a gente, há uma promessa de Deus para nossas vidas, né? Chega, nós seres humanos, no geral, queremos desenhar, né? Sempre queremos fazer aquela palavra onde Deus possa, assim, Deus está trazendo a bênção, mas você fala assim, oh, mas eu gostaria dessa facilidade, desse caminho, de trilha por aqui, né? E a gente sempre planeja, né? Então, assim, eu acredito que 90% de nós queremos que Deus volte para nós. Claro que Ele é voltado para nós, mas nós queremos ditar as regras e princípios, né? Sempre aquilo que eu disse, sempre disse. Como tem uma palavra em Jó 38:4, aí que Deus fala, aí está na tela, Jó 38:4. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda-se, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem entendeu sobre ela uma linha de medir? Nessa passagem, Deus está respondendo Jó sobre alguns questionamentos dele com a Deus, né? Ele veio, alguns irmãos estiveram com ele orando e aí no meio de redemoinho Deus veio falando. E veja o cuidado de Deus, né? Se Deus revelou a Jó de uma forma a mostrar o seu poder majestoso, a sua presença relacional. Quer dizer, Deus sempre busca essa presença relacional conosco. E, às vezes, a barreira é a nós que deixamos Deus não entrar, né? Não devo Deus falar, não Deus... E nesse discurso, Deus vai questionar Jó no intuito de lembrá-lo que, mesmo naquilo que foi revelado, o governo majestoso e poderoso do mundo natural e seus habitantes, muito ainda é oculto por Deus, né? Ainda tem muito oculto. E se isso é verdade, quanto à criação de suas criaturas, quanto mais é verdade em relação à sabedoria e aos propósitos de Deus, do Criador, para nossas vidas, né? Bom, em Mateus 7:11, todavia vós, sendo mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará as boas coisas ao que lhe pedirem. Ou seja, Ele nos chama de pai ruim, de corações maldosos, presunçosos e orgulhosos. Ele diz, vocês ainda sendo mal, gostam de dar coisas boas. E agora, o vosso Pai que está nos céus? Imagina, né? Se nós somos corações maldosos e tudo mais, e temos a bondade de fazer as melhores coisas para nossos filhos, né? Imagina Deus, né? Deus quer nos dar o seu presente, as suas maravilhas, e às vezes a gente gosta de desenhar, né?
E falando um pouco assim, quando eu era criança, um pouco da minha vida, naquela época, nos anos 80, a minha vontade era ter uma bicicleta Monarch, né? Era da época, né? Era um monarcão, né? Mas aquela época era uma época difícil, né? Uma época que a gente tinha de dificuldades, eram inflações altas, uma dificuldade muito grande. Meu pai, com 4 filhos, sendo uma deficiente, eu acho que aqui poucos sabem, mas tem uma irmã deficiente física, que infelizmente, por questão de paralisia infantil, mas hoje ela já é mãe, já é professora, é uma pessoa que venceu na vida, graças a Deus, Deus esteve com ela, né? E mais 3 meninos. E ele mesmo, com suas limitações, fez o melhor, né, naquela época, né? De ainda acreditar em tudo, resumia. Acho que, assim, pelas limitações dele de criação, ele resumia o seguinte, amados, era dar comida na mesa, né? E voltando assim à bicicleta, eu não ganhei na época, né? Tive que andar a cavalo, mas tá bom, né? Amém, né? Mas pelo menos tinha alguma coisinha para poder passear, fazer alguma coisa lá na roça lá. E muitas vezes, amados, nós tentamos ditar as regras de Deus, né? Voltando a essa questão. E voltando para o meu pai, ele não dava direito de ditar regras, né? Era uma educação mais severa. Tinha aquela questão seguinte: chegava depois das 9 horas, não gostava da noite, né? Não tinha assim, tinha regra, voltava até 9 horas, porque senão às vezes não entrava, né? Mas nunca aconteceu isso. É sempre o coração bondoso, assim, mas é difícil. Mas eu lembro assim também numa ocasião que eu queria assistir um filme, né? E assim, até o Oripe, né, na época, construiu lá na época lá que tinha a Tele Goiás, né? Foi uma construção que teve lá, um posto de telefonia. Foi, exatamente. E lembra que o sinal de televisão lá era péssimo, né, Eurípides? Muito ruim. E foi assim que eu fui conhecer o Eurípides. Ele veio também conhecer a minha madrinha, né, naquela época lá, e veio se casar depois. Bom, então, era um filme à noite, né, na Globo. E quem disse? Meu pai falou, não pode. À noite, às 10 horas, nós temos que dormir, porque amanhã a parada tem que ir para a escola, tem que ir outras afazeres e tudo mais. E pensando assim como ele, nas próprias limitações dele, não assim, isso não fez mal, não. Isso me fez ter resiliência, que precisava entender que uma ordem dada é como um dito popular, né? Uma ordem cumprida, né? E para Deus, às vezes, é o seguinte: ele vem com carinho, com amor, e às vezes ele te mostra o caminho e você, muitas vezes, às vezes é teimoso, né? Com Deus, o próprio Deus requer de nós alguns princípios esses que precisamos ter para que a nossa esperança alcance a vitória em Cristo. Se a promessa foi dada, foi feita a vocês por Deus, não queira criar desenho da promessa ou caminhos. Ao Senhor quero assim, eu quero assim, quero assado. Senhor, até acontecer, quero que se faça assim. Não quero sofrer dano, não quero sofrer dor, não quero. Às vezes você você passa num deserto, o próprio aprendizado dessas bênçãos de Deus, né, que às vezes ela nos vem com essa promessa, e você vai desenhando do jeito que você quer. Isso é o teu desenho, não o que Deus tem para nós. Voltando um pouco, não precisa abrir, só relatando um pouco a palavra de Deus, né? Abraão, né? Deus, a primeira promessa a Abraão, ele disse: sai da sua terra, no meio da sua parentela, né? Mas ele não disse para levar Jó, ou para Ló, né? Não disse. E Abraão seguiu a ordem de Deus, saiu, mas carregou com ele ali um desenho dele, né? Levou o sobrinho, que lá na frente teve as suas, mas Deus também abençoou a vida de Ló, né? Como também eu vejo aqui também, relatando um pouco nas promessas de Deus sobre o filho, a vida de Agar, né? Porque Deus prometeu o filho e acabou a Sara desenhando o desejo que ela não poderia, estava em idade avançada, e vendo que o tempo estava passando, ela, na verdade, ela quis, quer dizer, tirou da mão de Deus, né, a bênção, né,
e quis antecipar, fazer até para agradar o coração do seu marido, Abraão, né? Ofereceu a serva lá e eles tiveram um filho. E Agar, lá na frente, depois de nascimento de Ismael, e também teve o nascimento de Isaac, a Sara pediu, né? Falou, olha, retira aqui, né, essa serva, porque e tudo mais. Deixou no abandono, né? Assim, lançou no abandono, mas foi um propósito, um desenho dela. Ela estava tentando corrigir os erros dela. Acabou que Deus depois veio com provimento para com o menino, né? Infelizmente, quando ela foi lançada no deserto, ela se viu só ali, totalmente perdida. Então, é assim a vida da gente. Às vezes a gente faz muitos desenhos e a gente é a cabeçada, né? Como se diz, vai batendo. Eu vejo assim, que é igual quem já mexeu com gado, levou no curral, você tem um tronco, o gado muito com chifre grande, ele vai batendo nos troncos. Então você fica batendo a cabeça em vários locais, aqueles detalhes, porque você não está obediente a Deus, né? Não espera em Deus, né? E em Provérbios 16:1, vocês podem observar aí, 16:1-3, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas ao Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia, Senhor. Isso, amados, é um cuidado de Deus com nossas vidas, né? Eu vejo assim que, assim, um exemplo aqui que eu até coloquei aqui, todo um bom atleta, ele tem uma dedicação integral ao seu esporte. Ele tem perdas de convívio com a família e dos amigos para poder alcançar a sua plenitude no esporte. Eu vejo assim que eu pratico um pouco de ciclismo, eu vejo que cada dia mais que eu treino, que estou no mais que eu vou, eu alcanço novos desafios e consigo ir mais longe com essa performance. Nós, seres humanos, desejamos que tudo seja fácil, mas sem dor, sem você tirar um tempo de ler a palavra, de estar dedicando a palavra a Deus, ministrando e cuidando na vigília, sempre no seu devocional, você não vai chegar ao coração de Deus, né? Em João 5, de 5-8, tem essa passagem maravilhosa aqui de Jesus. Ele estava ali com um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. É porque sempre o pessoal ficava nesse tanque de Betesda, e quando a água balançava, parece que era o mover, o pessoal tinha lá que quem entrava saía curado das suas enfermidades, né? Palavra maravilhosa. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Nessa passagem, Jesus esteve no tanque de Betesda e curou o homem. Ele mandou pegar a cama e carregar. Nesse caso, carregar a cama foi um processo para ele não esquecer das suas origens e de onde Jesus o tirou. O mesmo ocorre em nossas vidas, de onde Jesus nos resgatou. Eu recentemente, eu tive um processo meu aqui de visto americano. Então, houve uma solicitação de documentação. E nisso aí é o seguinte: a partir dos 16 anos, você tem que tirar todas as certidões, indicar todos os locais onde você morou, certidões, isso, criminal, de todos os estados, que é onde você morou. E então, veja assim o seguinte: o que me trouxe muito esse pesar dessa palavra aqui, de carregar a cama, né, para você lembrar do teu passado. Em 2005,
eu nunca tinha tirado a certidão do estado de Goiás, eu morei lá por um período grande, né? Foi um pouco não, grande. Depois eu vim para Brasília e sempre tirei minhas certidões necessárias aqui no Distrito Federal. E eu vejo o seguinte, o que veio muito forte no meu coração, lembrar esse acontecido. Em 2005 teve um acidente, nós estávamos voltando da casa do meu pai, e estava eu e a Jaque, só tinha a Giovana, era bebê, e a gente passando de volta lá da casa do meu pai, aconteceu um acidente onde eu acabei sendo colidido com um bicicleteiro. Não foi eu que colidi no bicicleteiro, o bicicleteiro colidiu em mim, no carro, né? E, felizmente, veio a óbito depois. Mas, assim, eu tinha essa ocorrência desse processo lá, que eu respondi lá, né, para a investigação e tudo mais. E eu precisei dessa certidão, aí eu tive que correr. Graças a Deus, Deus coloca pessoas em nossas vidas que são heranças, né? São legados que a gente vai, são pessoas, amizades, que uma pessoa que também que fez a ocorrência ainda estava lá no município, me ajudou lá com o processo, pegou todas as certidões narrativas lá e deu baixa, né? Graças a Deus prosseguiu o processo, a gente conseguiu, atrasou uma semana, mas eu vi o cuidado de Deus aqui para trazer essa lembrança desse fato. Porque de onde ele, assim que eu vejo, assim, de onde ele me resgatou, né? Eu acho que esse ponto foi o ponto assim crucial na guinada da minha vida para com Deus, para o meu matrimônio, onde Deus veio com socorro também. Aquele ponto, assim, depois na sequência teve um período, mas eu vejo que aquilo ali foi Deus, né? Tomou aquele acidente. Mas Deus veio assim com aquele propósito de resgatar, de trazer reflexões nas nossas vidas, né? E mudança, né? Mas a gente agora veio mais ainda forte. Assim, eu parei para pensar sobre isso, né? Como Deus é maravilhoso, mesmo nas circunstâncias, né, que a gente não queira estar ali, mas Deus coloca que é na vida da gente. Então, amados, não queira desenhar o dia, a hora e o minuto. Não. Não queira decretar o que Deus tem que fazer. Essa, na verdade, é uma luta minha diária, tá? Confessando a vocês, acho que tirar... A gente não quer, né, perder o controle. Principalmente esse controle de deixar Deus agir nas vidas da gente, né? Na minha casa, na minha vida... E uma dificuldade muito grande que a gente tem na vida financeira, né? A gente sempre fala sobre a vida, a gente tem que ter o controle das todas as coisas. A minha ida agora para estar mudando de país, eu tinha uma preocupação muito grande como provedor. Mas, assim, como que eu vou fazer? As coisas não estavam... Né? Tinha alguns imóveis que não estava vendendo. Mas, no tempo de Deus, eu vejo assim... Deus chegar em uma semana e fazer um reboliço. Fazer assim, pegar um vendaval, fazer assim, vá. E a gente fica assim, impactado, né? Como que para Deus é tudo assim simples e para a gente coloca numa dificuldade enorme, meus amados. Então, não temos o que dizer. Eu creio que o nome do Senhor Jesus, eu creio em nome de Jesus, que tudo será feito. E crer em Jesus, não dar a ordem em Jesus. E eu até vejo assim, que tem um louvor que ministrou muito recentemente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Né? Então, né? Glória a Deus. Né? E a nós, sem Deus, não somos, né, absolutamente nada. Né? Então, amados, eu só creio, amados, deixa fluir a vontade de Deus. Temos que dar os primeiros passos e ver os sinais. Estar sensível e ver as pessoas que colocou em nossos caminhos para nos ensinar. Agradeço aí a vida do pastor Daniel, do pastor Wesley, né? Nesse tempo nós estivemos aqui junto e continuaremos sendo juntos, né? Que para Deus aqueles vínculos são eternos, né, pastor? E ainda falando um pouco assim da palavra de Deus, eu estava até falando sobre tempo, né?
as ordens que Deus foram dadas lá atrás, né? A gente estava voltando agora de Anápolis e eu vendo a Jaqueline falando sobre a arca, né? Davi, quando se tornou rei, e ele queria muito trazer a arca para Jerusalém. Mas, no primeiro momento, eu não via que o relato na Bíblia fala muito bem claro sobre isso. Ele não consultou a Deus no primeiro momento, ele consultou os 30 mil que estavam com ele, os 30 mil homens ali que estavam com ele. Vamos até lá, a Baal, e buscar a arca, né? E, na realidade, eles não se atentaram com ensinamentos e com as orientações de Deus dadas lá, de como a arca deveria ser carregada, né? E eles usaram o método que foi dos filisteus lá, que devolveram a arca, quando eles roubaram a arca, eles levaram, colocaram lá no templo de Baal. E que era engraçado o seguinte, a arca, mas ele colocava lá, eles iam no outro dia, o Baal estava deitado, né? Deitado, até que eles falaram assim, vamos tirar isso não é bênção, né? Vamos levar de volta. E arrumaram carros de boi e levaram devolveram para Israel. Só que Davi, olhando, falou assim, não, vamos trazer a arca, vamos olhar no mesmo método usou o mesmo método dos filisteus. Só que não era assim, ela deveria ser carregada pelos levitas com os varões, né? E não em carro de boi. E assim se deu depois, quando Deus repreendeu, a palavra diz em alguns passos aqui, a Deus, Davi indo para Deus, ele viu que o correto era dessa forma. Então, amados, estarmos sensíveis à palavra, estarmos sensíveis a Deus, é isso que eu queria trazer para vocês, uma palavra simples, rápida, mas é um pouco também do meu testemunho aí, das palavras, né? E que Deus possa estar fortalecendo vocês e creem, né? Eu vejo assim que nesse processo meu de mudança, quando foi em 2018, a gente começou vendo essa questão que a gente tinha. Na realidade, Deus assim, já vinha falando há muito tempo. Quando eu fui para Goiânia, assim, depois que a gente começa a ver os sinais, né, perceber os sinais. No sonho, eu via onde eu ia trabalhar. Mas eu falava assim, Senhor, mas lá é. Eu cheguei, o lugar era certinho. Eu falei assim, depois de um certo tempo, eu lembrei. Falei assim, Senhor, mas não era assim. Eu era católico, não praticante, né, de vez em quando ia na missa, mas eu sempre fui voltado, assim, na realidade, fui morar sozinho com 16 anos. E você morar em república de homens, você já viu como é que é, né? Você morou com alguns amigos, não é brincadeira. Tem gente de todo jeito, né? Então, são parentes próximos, mas era uma dificuldade, porque talvez você queria ter uma conduta e, na realidade, você era influenciado, deixava ser influenciado pela conduta dos outros, dos demais. Mas Deus, assim, depois me tirou de Goiânia e me trouxe para Brasília. E quando eu cheguei aqui, veio uma palavra de Deus, uma senhora orou uma vez e falou, olha, Deus vai se fazer crescer mais ainda aqui. Mas como que eu vi aquilo? Eu vi o seguinte, a pessoa que me confiou está aqui em Brasília, e já estava no cargo há mais de 20 anos, um senhor sábio, um senhor que conhecia todos os trabalhos aqui em Brasília, era um diretor, que eu respondia direto a ele, e eu falava assim, mas só existe essa oportunidade de eu crescer mais aqui. Como faz? Eu não vou atropelar. Mas Deus veio agindo de forma que é o seguinte, tirou essa pessoa, me colocou em outro estágio na vida dele, e veio a oportunidade de eu assumir. Assim, a gente vê a bondade de Deus, né? Assim, o cuidado de Deus, sem atropelar, sem nada, as coisas foram fluindo. E assim a gente vem olhando assim as promessas, as coisas que Deus vem trazendo,
E quando ele falou assim, também conosco lá atrás, falou assim, se eu vou tirar daqui, vou te levar para outra, uma terra distante. E assim, quando eu perdi, eu saí desse grupo empresarial que eu trabalhei de Goiânia, 27 anos, eu falei assim, e agora, Senhor, como é que vai ser, né? Falei, mas está no controle, né? Eu sempre assim, meu stay é a minha esposa, né? Que eu fico mais abalado. A gente fica olhando muito pela manutenção, né? Como provedor, a gente fica preocupado, a gente perde o chão, né? Mas Deus está no controle. Aí, primeira oportunidade teve que eu ir para Palmas, né? Eu falei assim, aí a gente falou, será que essa terra distante é Palmas? É Palmas, a gente vai, não vai? Mas não era. Aí Deus logo veio com um provimento, acho que fiquei 2 meses fora do mercado de trabalho, eu já ingressei no outro grupo empresarial, aí estou lá até hoje, graças a Deus, estão com o pessoal muito abençoado, inclusive essa empresa também que eu trabalhei 27 anos depois quis me resgatar, eu falei, olha, é difícil agora, porque no momento que eu precisei, né, eu vejo que também Deus não estava nessa volta para esse trabalho. Então assim, e aí veio essa transferência. E a gente vem, Senhor, mas eu vou para uma terra distante, onde eu não tenho conhecimento da língua. Meu inglês, péssimo. Né? Como que vai? Como vai ser? Como vai ser essa transição? Não conheço a legislação, não conheço as necessidades. Mas Deus veio cuidando de cada coisa assim, deitado dentro. Lógico, a gente, eu falo por mim que essa é uma grande limitação na minha vida de ter o controle, né? Mas cada coisa que vai acontecer, às vezes assim, no tempo de Deus, veio a pandemia, né? A gente falou assim, agora que não vai mesmo, mas, né, os processos não andam, nem nada, e foi na pandemia que meu processo andou lá. Deus colocou e veio assim, desdobrando, as coisas vão acontecendo. Mas, meus amados, é isso aí, eu queria deixar essa palavra, né? Que Deus abençoe vocês, nesse domingo, né? Obrigado, pastor Wesley, por esse tempo, né? Obrigado a vocês pela estar disposto aí a ter ouvido um pouco do meu testemunho, um pouco da minha vida. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.